Bom dia. Eu não sei se vocês estão me conseguindo ouvir. Eu tô com quase afônico, está muito difícil aqui a situação. Então, eu queria só compartilhar uns slides com vocês rapidamente. Queria falar muito pouco, complementando o que a Kemi acabou de falar, que foi muito bom a apresentação dela. Tem algumas coisinhas só que eu queria acrescentar. Não sei se vocês estão vendo aí a tela. Sim, está aparecendo. Obrigado, Kemi. Vocês estão. Então, isso aqui é o vírus. Não vou falar muito, não vou gastar tempo disso, porque tem pouco tempo. Deixa eu até guardar, olhar aqui o meu tempo para não fazer bobagem. Tá bom. Esse aqui é o vírus, é chamado coronavírus exatamente porque tem essas espículas aqui, que é a spike, que é a proteína. Vocês estão vendo também outras proteínas expostas aqui na partícula viral, como a proteína M, que é uma glicoproteína de matriz, e a E de envelope, tá? E vocês estão vendo também a N aqui dentro do genoma viral. Ele fica, esse desenho tá ruim, que é um cartoon, mas a nucleoproteína, a N, ela envelopa o genoma viral numa forma helicoidal e é a proteína que tem a maior quantidade, a maior estequiometria na partícula viral, ou seja, a maior quantidade de proteínas por vírion é a N. Eu estou falando da M, da E e da M justamente porque, estranhamente, a única proteína, não é estranhamente, mas por uma opção um pouco incompreensível, a única proteína que foi usada como determinante antigênico foi exatamente a spike. E é curioso que, deixa eu passar rapidamente uma coisa para vocês. Bom, aqui só para falar um pouquinho do meu histórico, esse aqui é um trabalho que a gente publicou em 2004, um trabalho feito naquela época com o SARS-CoV-1 em Freiburg, na Alemanha, e esse daqui exatamente porque a N é a proteína com maior estequiometria. O vírus tem um sistema de transcrição onde ele produz uma quantidade absurda quase todo o RNA dele codifica para N. A gente fez um sistema de detecção que foi 100 mil vezes mais eficiente do que o que era preconizado pelo Instituto Bernard Nocht na Alemanha. E aqui está o sistema, vocês estão vendo aqui, é o Amplicon, o lugar onde a gente... Aqui é o sistema de detecção. Então, isso daqui, hoje em dia, essa melhoria que a gente fez no sistema de detecção do SARS-CoV-1, foi adaptado para o SARS-CoV-2, está aqui a adaptação. Aqui as últimas sequências aqui nesse alinhamento são de Guangdong. Só para vocês saberem, quando eu comecei a analisar as sequências no começo do ano passado, fiz uma constatação interessante, que o vírus não é de Wuhan, mas é de Xinjiang, na província de Guangdong, 800 quilômetros de distância do local de onde se fala que começou o surto. Só para vocês entenderem que é uma coisa complicada e continua complicada. Bom, isso aqui eu não vou entrar em grande detalhe, o pessoal já falou bastante. Eu só queria falar rapidamente uma coisa para vocês com relação à vacina. Deixa eu pôr aqui. Isso aqui é um variant of concern, né? Essas variantes. Isso aqui é a B117. Ela surgiu lá na Inglaterra. Vocês estão vendo grande acúmulo de variações exatamente na spike, algumas deleções, essa coisa vazia na spike, deleções também e mutações nos locais que codificam para RNA, dependente de RNA polimerase, integrase, as enzimas essenciais para o funcionamento do vírus. O vírus, então, ele está adaptando rapidamente para espalhamento em humanos. Aqui é o Receptor Binding Domain, o RBD. Essa aqui é a proteína spike, vocês estão vendo? E aqui está o RBD na forma engatilhada, né? Ele já levantou. Esse outro domínio aqui, embaixo, em azul, a gente chama também de NTD, que é a parte N-terminal próxima desse adjacente ao RBD, que é o Receptor Binding Domain, o lugar onde se liga a partícula viral. Vocês estão vendo um acúmulo de mutações acontecendo exatamente aqui. Aqui eu não estou mostrando as mutações no NTD e outras mutações ao longo da spike. Mas é curioso que o uso preponderante da spike ficou confinado, às vezes, até a inclusão só do LUP2, do RBD, no caso da vacina da Pfizer, e da mod RNA, que é chamada de Moderna, que é Modified RNA, que virou Moderna, de repente.
jogadinha. Então, a coisa mais interessante de se perceber é que essa spike aqui, ela foi modificada ela, entre o S2 e o S1, entre dois domínios da proteína, que são importantes para a gente processar. A proteína é quebrada na hora que você entra que o vírus entra na célula. Esse domínio, estranhamente, na spike do SARS-CoV-2, é um domínio que a gente chama polibásico para clivagem para uma enzima humana chamada furina. É o único beta-coronavírus que tem isso, e isso tem causado um problema enorme. Vocês estão acompanhando nos Estados Unidos a questão do Batgate, né? Então, o governo americano, os senadores estão indo para cima do que aconteceu no NID, no NIH, com o Dr. Anthony Fauci, que parece que tem aí um envolvimento de pesquisa feita com dinheiro americano para se fazer o que se chama de ganho de função nesses vírus, o SARS-CoV-2. E existem patentes, né, mostradas hoje em dia, patentes desde 2003, 2004, em aspectos de um vírus que foi descoberto só no final do ano passado. Então, isso também está gerando um grande problema internacional e são coisas que são curiosas a gente perceber que várias das empresas que desenvolvem vacinas das corporações já tinham patentes para o sítio polibásico, por exemplo, de 2004 até 2013, existem já patentes dessas empresas que hoje estão vendendo vacina para nós, exatamente com um atributo patenteado que não existia até o começo do ano passado. Isso é bem curioso, e mais disso aí vai ser explicado no futuro, não por mim, mas espero que por pessoas sérias em vários governos do mundo inteiro. Agora, aqui a gente tem o acúmulo de variações, a gente tem a Kemi falou dos variantes, etc. Então, é muito curioso a gente perceber que vários, aqui a gente tem na época, isso aqui é um slide um pouco antigo, já tem mais de um mês e meio, 2, então já está obsoleto, mas que os variantes, né, o variante 1, variante 2, variante 3, o 3 seria o brasileiro, o 2 é o da África do Sul e o amarelo é o inglês. Tá? Vocês estão vendo que vários dessas substituições, como a N501Y, que é essa aqui exatamente, e essas outras duas, elas basicamente acontecem em quase todos os variantes. Na verdade, se você pegar qualquer pessoa que esteja infectada por mais de 4 meses produzindo RNA, e a gente já tem relatos de pessoas que mantêm uma viremia de quase 5 meses com o SARS-CoV-2, todas essas mutações que estão olhando aqui estão presentes em qualquer indivíduo, em qualquer lugar do planeta, mostrando que essa noção de variantes é um pouquinho arbitrária e complexa, porque ela, na verdade, não reflete a realidade da quase espécie viral que vai acumulando essas variações, inclusive dentro de um único indivíduo. O que está acontecendo é que, às vezes, existe uma fixação, ou seja, uma dessas variações, como a N501Y, por exemplo, uma asparagina na posição 501 da spike, virando uma tirosina, essa substituição ela é presente constitutivamente, por exemplo, num variante como, por exemplo, P1, né? Ou a da África do Sul antigo, não esse novo que apareceu, que é extremamente mutante com relação aos que já tinha anteriormente. Então, essas variações todas, elas vão acumulando na quase espécie viral. Isso claramente tem alguma coisa a ver com a maneira que o vírus infecta as pessoas e o tempo que ele fica dentro de alguém. E os nossos colegas lá em La Jolla estão dizendo que, muito provavelmente, isso daí tem a ver com o fato das pessoas terem uma resposta subneutralizante à infecção viral, produzindo esses variantes. E depois eles escapam da imunidade ou, eventualmente, escapam de algum componente da resposta antiviral humana, e essas mutações vão acumulando, essas substituições, e ele espalha já com essas vantagens adaptativas. Estão olhando aqui uma coisa muito importante, uma variação muito importante da variabilidade viral, o incremento de mutações sob seleção, vocês estão olhando aqui em cima, e esse incremento de variações aconteceu basicamente em novembro do ano passado. Tá? E vocês estão vendo aqui que é muito interessante aqui a quantidade de variações em diferentes regiões do vírus, na N, em vários órfãos diferentes, inclusive na spike. Vocês veem claramente uma mudança drástica no padrão de variação acontecendo nessa linha vermelha, que é 1º de novembro. Então, a primeira coisa que a gente pode perguntar, qual que é o impacto disso na questão de vacina? E vocês estão vendo que a maior parte das vacinações no planeta começaram em massa justamente depois de janeiro. Então, parece que não existe uma correlação entre essa mudança de regime de variação do vírus com a vacinação, porque você sabe que causalidade é determinada por temporalidade, tendo problemas para
fazer com que as pessoas entendam uma coisa tão simples, mas, basicamente, você tem que ter uma causa precedendo um efeito. Então, por exemplo, aqui parece que a variação que a gente vê no vírus não é exatamente devida à vacinação em si. Mas isso é uma coisa muito importante, a gente tem que entender, porque, sem dúvida nenhuma, a gente viu na Índia a Covaxin, por exemplo, que é a vacina desenvolvida pela biotecnologia da Índia, ser praticamente limada pela variante Delta que surgiu na Índia, ou seja, não responde mais. Aqui a importância da questão da primeira dose vacinal, se é que vai determinar a qualidade e a robustez. Infelizmente, todas as primeiras doses, todas as vacinas estão mostrando uma baixíssima resposta antigênica. Então, aqui, só para encurtar isso rapidamente, vou ter que acabar daqui a pouco, a Kemi já falou de todos os tipos de vacina, que são as respostas de algumas variantes para diferentes vacinas. A gente vê que existe muito pouco dado ainda, mas o mais importante que eu quero mostrar agora. Esse aqui é um trabalho que foi publicado agora, nesse ano, da Califórnia, do pessoal de La Jolla, do Grifone e do grupo dele. Vocês estão percebendo aqui, aqui é o genoma do vírus. O vírus codifica 25 peptídeos distintos. E no começo do ano passado, quando eu estava ajudando o professor Jorge Calil no desenho de uma vacina que eles desenvolveram no INCOR, a gente também estava preocupado com o uso somente da spike, porque a gente já sabia, desde sempre, desde 2003, que a spike é complicada, é uma proteína em si, ela causa problemas no organismo, ela tem a capacidade de gerar hiperinflamação, ela se liga nos receptores CD147 de endotélio e de hemácias, gerando lesão desses tecidos. Foi muito interessante quando saiu o primeiro trabalho do CD147, eu falei com o Amaro Neto lá na patologia, e até saí com ele para almoçar naquela noite, ele tinha feito as primeiras observações fazendo autópsia minimamente invasiva, de que havia vasculite. Lembro exatamente desse, foi uma noite, a gente até foi jantar junto, ele falou, olha esse trabalho, ele falou, olha o que eu estou vendo. Quer dizer, interessante que da mesma hora que se constatou que o vírus usa o receptor CD147, que é presente em hemácias e vasos, ele tinha evidência agora desse aspecto da vasculite, das tromboses, etc. E tal. Então, é claro que isso é tudo causado pela spike. A spike vai ligar no CD147, vai comandar toda uma resposta bem complexa do sistema imune, que vai degradar as hemácias, ou elas vão começar a flocular dentro, vão começar a fazer hemoaglutinação e causar coágulos e trombos. Então, esse é o problema do desenho. Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque se você olhar as outras 25 proteínas do vírus, tá? Isso aqui é a spike. Tem uma resposta boa, mas não é muito melhor do que tem para M, da N, né? E outras proteínas, como a 3A, por exemplo, essa ORF3 e assim por diante. Então, veja, tem vários ORF2, tem várias proteínas no vírus que eles poderiam ser apresentadas. E elas provavelmente não deveriam, e a gente deveria observar isso experimentalmente, mas elas provavelmente não têm nada a ver, a não ser a ORF8, que talvez tenha alguma coisa a ver com a destruição da hemoglobina. As outras, com exceção da S, poderiam eventualmente ser estudadas como determinantes antigênicos, e algumas delas estão incluídas nessa vacina do INCOR, que eles estão fazendo, mas é muito importante a gente perceber que quase todas as vacinas sendo usadas, com exceção da Coronavac, têm somente a spike como determinante antigênico. Exatamente a proteína mais complexa, isso com implicações mais complicadas, que podem estar explicando os efeitos adversos. Só para acabar, que eu tenho alguns segundos a mais, gostaria de falar para vocês o seguinte, tem dois aspectos aqui. O primeiro é que vocês já perceberam que está havendo aí todo um diálogo dizendo que nós temos que agora ter outra dose. Só para complementar o que a Kemi falou, se você está com a dosimetria incorreta, significa que você ainda está em fase 2. Na fase 1, a gente quer saber que tipo de anticorpo é produzido pelos humanos. Isso vem depois de uma fase que a gente chama pré-clínica em animais, que a Kemi falou, onde extensivamente a gente determina que o antígeno gera uma resposta boa e não gera, por exemplo, complicações severas nos animais. E os animais têm que ser acompanhados durante a vida toda deles. Se você vai infectar um macaco e você vai imunizar o macaco, depois desafiar ele, você quer saber como ele vai sobreviver depois em função dessa estimulação imunogênica.
como não havia tempo, estava todo mundo nesse desespero por causa da pandemia e tal, desenvolver essas vacinas, os dados pré-clínicos não foram colocados de maneira bem clara para todo mundo, para todas as plataformas vacinais. Isso é extremamente complicado, porque a gente sabe que na SARS-CoV-1 e na MERS, a fase pré-clínica teve enormes problemas, tanto que no começo do ano passado, por volta de março do ano passado, várias autoridades, inclusive na Inglaterra, estavam duvidando se a gente poderia ou não, no final da história, desenvolver uma vacina para um outro beta-coronavírus. E, particularmente, o beta-coronavírus com esse aspecto desse sítio polibásico de processamento da spike, que facilita demais a infecção em células humanas. Ou seja, ele está muito adaptado para infectar muito bem em células humanas, gera uma quantidade absurda de vírus, uma carga viral alta, muito spike. Mas agora, lembrem que os coronavírus que causam resfriados comuns em humanos, deixa eu só mostrar uma foto deles aqui para vocês, os que geram resfriados comuns em humanos, eles não... veja aqui, não sei se vocês estão olhando, vários coronavírus, o NL63, o 229E, o OC43 e o HK11, esses 4 aqui causam de maneira contínua resfriados comuns em humanos. Eles têm uma spike parecida mas não tem esses aspectos que a gente está olhando nessa spike que a gente que está presente no SARS-CoV-2. Mas, infelizmente, os outros vírus SARS-CoV beta parecidos com o SARS-CoV-2, não tendo esse sítio de processamento de furina polibásico, ainda causam uma grande quantidade de efeitos adversos na fase pré-clínica e, portanto, eles não evoluíram além de fase 1 ou fase 2, isso não teve um desdobramento, como a Kemi já falou. Então, para acabar isso, eu acho que essa questão da vacina, ela realmente, baseado no fato que eles estão colocando agora essa imposição de novas doses, significa que a gente está em fase 2. Se a gente está em fase 2, pessoal, existe uma coisa crítica aqui, que muito provavelmente, se tiver também comprovação, eu quero acabar nisso, comprovação, por exemplo, de ADE, Antibody Independent Enhancement, de exacerbação imune, significa que nós temos que voltar para a fase 1. E se a gente está voltando para a fase 1, é provável que essa escolha preferencial da spike implique que a gente volte para a fase anterior, que é a fase conceitual, e novos desenhos de vacina, talvez envolvendo esses outros domínios e talvez minimizando a participação da spike, ou alguma configuração que gere imunidade, mas não hiperinflamação, isso não foi desenvolvido, seja essencial e necessário. Portanto, quem rege experimentos na fase pré-clínica e fase 1 e fase 2 é claramente, inclusive a fase 3, é claramente a resolução 466 do sistema CEP-CONEP. E a resolução 466 da CEP-CONEP tem uma coisa muito importante. Qualquer pessoa que participa do experimento tem que assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. E a participação no experimento não pode ser obrigatória. Então, vocês estão olhando, se a gente vai olhar as normas brasileiras que regulamentam experimentos com seres humanos, a prática sendo implementada nesse momento poderia e deveria ser questionada. E aí, com base na própria lei brasileira. A não ser que, quer dizer, na verdade, são normas. A gente tem lei para animais, que é a lei Aroca, e a gente tem normas para pesquisa com humanos. O Brasil é um país bem interessante na questão da legislação. Então, eu estou encerrando por aqui. Eu acho que seria contrário às normas brasileiras você forçar uma pessoa a tomar uma vacina. Acho que a questão da vacina tem que ser um ato deliberado de entendimento entre o potencial vacinado e seu médico, no contexto da autonomia médica e no contexto fundamental da autonomia do que vai ser vacinado. Então, eu encerro agora falando a seguinte coisa. O princípio da autonomia, se a gente vai olhar questões de ética aplicada, existem vários princípios da filosofia da moral que vão guiar essas discussões. Isso é um assunto que deve ser tratado seriamente pelos senhores deputados. Isso aqui vai ter que ter a participação de pessoas que são especialistas em filosofia da moral e direito para estudar essa questão. É importante que as pessoas estejam aqui tecnicamente dando as suas informações, mas é crucial que o princípio da benevolência, que é aquele onde a gente tem que fazer o bem para os outros, do paternalismo, essencialmente, que é aquele que fala quando a pessoa é incapaz, você vai ter que ajudá-la.
O princípio do paternalismo está invadindo o princípio da autonomia, no qual adultos estão sendo tratados como crianças e expostas a uma atitude direcionada pelo Estado. Isso é um absurdo, porque nós estamos violando o princípio fundamental da autonomia, que faz parte de um direito inalienável de qualquer pessoa habitando na nossa sociedade. Então, a gente está vendo aqui um aspecto muito fundamental de questionamento de princípios que fundamentam a filosofia da moral e que fundamentam, em última análise, as decisões dos juristas e dos legisladores. Então, por favor, não percam de ótica a questão fundamental da filosofia da moral, embasando o direito e embasando a legislação. Isso é o que eu queria acabar deixando para vocês. Agradeço demais a participação. Gostei demais de ter ouvido. Aqui entrei muito tarde, só ouvi sua apresentação maravilhosa, mas é importante a gente enfatizar aqui claramente que todos os experimentos sendo feitos têm que voltar para dentro do domínio do controle do sistema CEP-CONEP e, portanto, todo mundo que está recebendo vacina deveria ter o direito de assinar um termo de consentimento livre, esclarecido, e, como parte da 466, ter o direito de escolher ou não participar de um experimento, a não ser que a gente queira reescrever todos os direitos, não só os princípios fundamentais dos direitos humanos, mas também as normas que regem a pesquisa com seres humanos no Brasil. Agradeço muito e estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Obrigado. Desculpa ter tomado... Sem problemas. Agradeço, doutor Paulo Zanotto. E agora concedo a palavra à doutora Giovana Lara, pelo tempo regimental de 15 minutos. Por favor, doutora. Obrigada, deputado. Vou colocar aqui.